Depoimentos de trabalhadores da Comissão da Verdade comprovam a perseguição e a existência da lista negra nas empresas do Vale durante a ditadura. A segunda etapa da 7ª audiência pública da Comissão da Verdade Michal Gartenkraut, na Câmara de São José dos Campos, colheu depoimentos de trabalhadores demitidos e perseguidos por motivo de greve durante a ditadura. Vários trabalhadores foram demitidos sem justa causa e durante anos ficaram sem conseguir emprego, fazendo parte da lista negra das empresas que apoiavam a ditadura. Generoso Ferreira Gomes lembrou que as portas se fecharam em termos de emprego. E aqui no Vale do Paraíba eu não conseguia mais emprego de forma nenhuma. Eu tive que ficar em São Paulo durante uns 10 anos. Mas eu fui ameaçado quando eu fui demitido que eu deveria sair do Vale. Então, tudo aquilo era muito estranho para mim, porque eu não entendia nada de política, nem sabia o que estava acontecendo. Hoje eu começo a juntar as coisas e ver que alguma coisa muito séria estava acontecendo e eu fui vítima disso. Em seu depoimento, Luiz Antônio Tararã se definiu como um sobrevivente. A gente fazia o teste, fazia a prova que tinha que fazer, passava por todas essas coisas. Quando chegava ali na investigação político-social, daí as empresas faziam isso. Né? A gente não conseguia emprego. Essa foi, eu estou passando como minha experiência, mas essa foi a experiência de diversos companheiros. Quase todos eles passaram por situações parecidas e tiveram que, de uma forma ou de outra, sobreviver durante esse período. Vários depoentes se revezaram na tribuna. E nós fazemos a primeira paralisação da Embraer em 1982. É a primeira paralisação, os companheiros devem se lembrar aqui dessa greve. E foi uma greve que a gente ficava dentro da fábrica durante o dia e à noite a gente saía. Uma fábrica militar, era uma fábrica militar, nós paramos lá, uma fábrica militar. Uma greve que foi amplamente vitoriosa, também que nós conquistamos 7% de aumento e depois conquistamos a comissão de fábrica. Eu convivi com o sistema repressivo, autoritário da ditadura militar praticamente desde os meus 8 anos de idade, quando, um determinado dia, em 64, meu pai não chega do trabalho e chega uma bicicleta toda quebrada em casa. Meu pai ficou 56 dias preso, incomunicável, e a gente não sabia onde ele estava. Foram em casa e disseram para mim o seguinte: Oliveira, se fosse você, mudaria de cidade. Vá para outro lugar, porque aqui você corre risco, né? Mas aí a gente enfrentou. Eu fui preso 16 vezes, né? Fui preso 16 vezes. Sendo que a última foi já quando, né, em 1985, que fui lá para o túnel do DOPS, né? Quando eu já estava preparando a blusa para me enforcar, foi o Greenhawk foi lá para me soltar. A 8ª audiência da Comissão da Verdade acontece no próximo dia 9 de abril e vai ouvir ex-alunos da Faculdade de Arquitetura Eumano Ferreira Veloso, que foi fechada pela ditadura. No encerramento do mês da mulher, a Câmara Municipal lança a cartilha e promove a campanha Compromisso e Atitude com a Lei Maria da Penha. A lei é mais forte. Na cerimônia de encerramento das atividades em comemoração ao mês da mulher, a Câmara recebeu a palestra da ativista Márcia Valéria, coordenadora da Casa Abrigo Helenira Rezende de São Paulo. Em sua palestra, a ativista falou sobre o tema Lei Maria da Penha, conquistas e políticas voltadas às mulheres. Durante o evento, a Câmara lançou a cartilha Lei Maria da Penha, com informações sobre a rede de apoio e os direitos das mulheres vítimas de violência. A publicação da cartilha faz parte da campanha Compromisso e Atitude, Lei Maria da Penha, a lei é mais forte, assinado pela Câmara, a Prefeitura e o Tribunal de Justiça de São Paulo. Participaram da solenidade o prefeito Carlinhos Almeida, a presidenta da Câmara, a vereadora Amélia Naomi, a vereadora professora Juliana Fraga, a secretária de Promoção da Cidadania Silvia Sato e demais ativistas. Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, as comissões temáticas da Câmara tiveram muito trabalho e os vereadores votaram projetos importantes. Acompanhe nosso resumo semanal. O prefeito Carlinhos Almeida
se reuniu com vereadores para anunciar medidas que a prefeitura tomou contra a empresa fornecedora dos kits escolares. Quando a população ficou com essa dúvida em relação ao processo do kit, eu determinei que a gente fizesse uma apuração e um levantamento. Isso começou na Secretaria da Educação, que constatou algumas falhas. Logo no início nós anunciamos que estávamos notificando a empresa, né? E depois disso decidimos multar a empresa pelo atraso na entrega dos kits escolares. A multa de aproximadamente R$ 299 mil, né? O item toalhinha aproximadamente R$ 300 mil e o item pacote de palitos R$ 100 mil que a prefeitura não vai pagar em função desses problemas que nós identificamos. A Câmara foi fundamental nesse processo, através da Comissão de Educação, também das reuniões que nós fazemos com a bancada de sustentação, levantaram a questão. Nós levamos até a Câmara já vários documentos e fizemos aqui hoje essa prestação de contas das providências que nós tomamos. O nosso papel é esse, é sempre estar fiscalizando, acompanhando, né? E nós aguardamos para fechar esse nosso relatório mais algumas informações. Já recebemos do secretário Célio Chaves informações de números, informações bastante técnicas, agora esses complementos que estão chegando aí, para que nós possamos concretizar um relatório, definir um relatório final. Foi feita a licitação de forma transparente, todos os papéis à disposição, a Câmara também acompanhou, então foi sanado essas falhas. E o que a gente pôde acompanhar rapidamente, a justificativa, algumas como o erro de digitação, a devolução ou não pagamento das mochilas, corrigindo o não pagamento das toalhas por não ter vindo adequadamente. Todo esse erro que foi encontrado, vereadora Dulce Rita, deu um valor de R$ 700 mil, aproximadamente 10% do valor que está em suspeita de superfaturamento, que são quase R$ 7 milhões. Ainda não é a resposta que a população quer ouvir. Eu acho que isso aí é uma falta de respeito com o dinheiro público, é uma falta de respeito com o funcionário público, é uma falta de respeito com a comissão que foi fazer a avaliação dos materiais que estavam chegando. Que o funcionário de carreira tem que ser responsável por um crime de lesa pátria dessa? E todo mundo vai se calar, a bancada inteirinha vai se calar, deixando ver que os funcionários estão sendo acusados injustamente de um crime que eles não cometeram. E nós estamos esperando ainda o relatório que ficou de passar aqui para a Câmara. Cadê o membro da comissão dessa casa que está quietinha aí? Cadê o relatório? A comissão realmente está fazendo o trabalho dela. Se a senhora não acompanha o trabalho da comissão, não acompanha porque não o quer. Tem as datas publicamente das reuniões, os relatórios sendo formalizados. Então, acho que é uma questão de informação, então só para a gente ponderar nas palavras que é dita aqui na tribuna, no microfone. Tem o direito total de expressão que a senhora tem, livre aqui para poder expressar a sua opinião, mas não em verdades referente à comissão, só isso. Acompanhe agora o resumo dos projetos desta quinta-feira. Processo número 03202, projeto de lei número 84, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado pelos vereadores o projeto que concede auxílio financeiro aos participantes do programa Mais Médicos, para custear despesas com moradia e alimentação dos médicos do programa do governo federal. O projeto Mais Médicos prevê a contratação de 25 profissionais de saúde para São José dos Campos, e o pagamento dos salários será feito pelo governo federal. As despesas de manutenção ficam por conta da administração local, como eu disse. Esse projeto foi aprovado. Foi adiado por uma sessão o processo número 11952, projeto de lei número 381, de autoria do vereador professor Calazans Camargo, que propõe a instalação de câmaras de monitoramento em praças públicas, academias ao ar livre e centros poliesportivos. Também adiado por uma sessão o processo número 13047, número 402, de autoria do vereador Willis, o que previa a instalação de adesivos ou fixação de placas no interior dos veículos do transporte alternativo no município, com o aviso de isenção para idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência física, mental ou sensorial. O processo número 14724, projeto de decreto legislativo número 44,
de autoria da vereadora Amélia Naomi, foi aprovado por unanimidade e concedeu a medalha de mérito municipal ao auditor fiscal do trabalho, Antônio Carlos Rodrigues Pimentel. Foi adiado o processo número 321, projeto de lei número 7 do vereador Shakespeare Carvalho, que pedia que a rede pública e particular de saúde adotasse o sistema de controle e manutenção periódica de equipamentos cirúrgicos. O processo foi adiado por uma sessão. Processo número 01846, projeto de decreto legislativo número 05. E o secretário municipal de Esportes de São José dos Campos, João Bosco da Silva, vai se tornar oficialmente cidadão joseense. O projeto de autoria da doutora Ângela foi aprovado por unanimidade e concede o título ao secretário e ex-vereador da nossa cidade. Foi adiado por uma sessão o processo número 02099, projeto de lei complementar número 2, que previa, de autoria do vereador Fernando Petit da Farmácia Comunitária, que previa acrescentar brechós e venda de imóveis usados na lei complementar número 447, a lei que autoriza e estabelece regras para a instalação de atividades econômicas de pequeno porte e de âmbito doméstico em imóveis residenciais. O processo número 02347, projeto de lei número 57, de autoria do vereador Juvenil Silvério, também foi adiado por uma sessão e o projeto que autoriza o Executivo a conceder aos alunos da rede municipal de ensino auxílio financeiro para aquisição de material escolar, substituindo o kit pelo Vale Educação. Também adiado por uma sessão, o outro projeto de autoria do vereador Juvenil Silvério, que autorizava o Executivo a criar o programa Leite em Casa para a distribuição de leite gratuitamente às crianças na rede municipal e estadual de ensino. O processo número 02952, projeto de autoria do vereador Rogério Ciborgue, que tratava da alteração da lei que dispõe sobre o ICMS ecológico ao Fundo Municipal de Conservação Ambiental, também foi adiado por uma sessão. Já o processo número 0327, projeto de lei número 80, do projeto de autoria do vereador Walter Hayashi, foi aprovado e altera a denominação da rua François Armand Christophe, no bairro Águas da Prata, que retornou para seu nome anterior. Segundo o vereador, a comunidade solicitou e ele, atendendo ao pedido dos moradores, encaminhou o projeto no sentido de retomar a denominação da rua, que se chamava Rua Benedito Pedroso de Andrade. Com autorização, com aprovação do projeto em plenário, a rua mudará de nome. Esses, então, os projetos votados na sessão desta quinta-feira. O programa Semana Legislativa volta na próxima semana com mais um resumo das atividades da Câmara Municipal. E não esqueça, para saber mais sobre os trabalhos da Câmara de Vereadores da nossa cidade, visite o site câmarasjc.sp.gov.br. Muito obrigada por sua companhia e até a próxima!